Olá pessoal, o meu nome é Paulo Abreu, como vocês já sabem, e hoje eu vou falar sobre o artigo Fraudulent Financial Report and the Consequence for Employee. Ele foi escrito por Choi e Gipper e foi publicado no Journal of Accounting and Economics. Esse artigo ele fala de um tema bastante estudado em contabilidade, fraudes, mas traz uma ótica um pouco diferente. Ele se preocupa sobre qual o impacto da fraude contábil sobre os funcionários. Normalmente, quando a gente fala de fraude, o foco está nos investidores, no mercado, nos executivos envolvidos. Mas esse artigo ele faz uma pergunta simples e ao mesmo tempo relevante. O que acontece com os trabalhadores quando uma empresa comete fraude? E aí, a partir disso, os autores eles estruturam o estudo em duas questões principais. Primeiro, qual é o impacto da fraude sobre o salário, faz-me rir, e sobre o emprego? E segundo, quais decisões gerenciais ajudam a explicar esses efeitos? A lógica teórica do artigo gira em torno de duas ideias centrais. A primeira é o chamado overbuilding, ou seja, um crescimento, uma expansão artificial. Durante o período de fraude, os gestores tentam sustentar uma imagem de crescimento. E isso não aparece só nos números da contabilidade, isso aparece também em decisões reais, como contratar mais pessoas. A segunda ideia é a assimetria informacional. Os funcionários tomam decisões de carreira com base nas informações que a própria empresa divulga. E aí, se essas informações são distorcidas, eles acabam sendo induzidos a permanecer ou entrar em empresas que, na prática, estão em situação pior do que parece. O resultado disso é um ciclo interessante. A empresa cresce artificialmente durante a fraude e depois ela precisa desmontar esse crescimento quando a fraude é revelada. Do ponto de vista metodológico, esse é um dos pontos mais fortes do artigo, na verdade. Os autores eles combinam duas bases de dados bastante robustas. De um lado, dados do censo dos Estados Unidos, que permitem acompanhar trabalhadores ao longo do tempo, com informações como salário, mobilidade, características individuais, e de outro lado, dados da SEC, com casos confirmados de fraude. A estratégia empírica ela é um modelo de difference in differences, com estrutura dinâmica, ou seja, os autores eles acompanham os trabalhadores em três momentos: antes da fraude, durante a fraude e depois da fraude. Além disso, eles constroem um grupo de comparação, de controle, com empresas parecidas, usando Propensity Score Matching, e controlam por várias características dos trabalhadores das firmas para fazer a comparação. Isso dá bastante força para a identificação do efeito da fraude. Agora, indo para os resultados, o primeiro ponto é sobre salários. Os autores constataram que os salários caem de forma significativa depois que a fraude é revelada. A perda acumulada chega a algo próximo de 50% de um salário anual, o que economicamente é muito relevante. Segundo, em relação ao emprego, aparece claramente esse ciclo que eu comentei antes. Durante a fraude, as empresas continuam contratando, ou seja, tem crescimento, mas depois da revelação acontece um processo de demissão. E isso reverte todo aquele movimento anterior. Terceiro ponto, esses efeitos eles não são homogêneos, a corda estoura para o lado mais fraco. Os trabalhadores de menor renda são os mais afetados e os impactos são mais fortes em regiões com menos oportunidade de emprego. Além disso, os trabalhadores dessas empresas têm maior probabilidade de sair da firma, mudar de setor e até de região, além de enfrentar períodos mais longos sem renda. Na interpretação dos autores, isso acontece porque a fraude combina dois efeitos: um crescimento artificial seguido de um ajuste abrupto, e também de decisões baseadas em informações distorcidas. Então, no fim, os trabalhadores acabam arcando com custos de algo que muitas vezes eles nem tiveram participação. E aí, para fechar, o principal insight do artigo é que a fraude contábil não é só um problema de mercado ou de governança. Ela tem efeitos reais na economia, especialmente no mercado de trabalho, e esses efeitos são distribuídos de forma desigual. Isso abre espaço tanto para discussões regulatórias quanto para novas pesquisas, principalmente conectando contabilidade com a economia do trabalho. Essa foi a apresentação do artigo, muito obrigado e até a próxima aula do Alonso, como diria nosso amigo Lucas. Tchau, tchau!